aí, vamos lá então? Bueira? Papim, param, param, param. Vamos botar o avisozinho, vamos colocar uma rádio. E aqui estou eu. Olá, tudo bem com vocês? Estamos aqui, estamos mapeando esse momento aqui lindo. Estava até comentando lá no grupo do Garrett, né? Do WhatsApp, falando sobre essa entrada, sobre o volume financeiro. Só que, cara, não mantém o volume financeiro. Ele não consegue fazer um movimento direcional. Quebrou essa estrutura. A entrada aqui eu ia fazer, tava bem inclinado a fazer, tinha um certo volume financeiro. E, cara, se for ver, ela entregou legal aqui, ó. Vamos ver quanto que ela entregou. Entregou seus... Botei 300 pontos, né? Daria pra ter feito uma parcial aqui assim, 350 pontos. Colocar o resto dos contratos em 200 pontos, saía com 500 pontos. Ou colocar no break-even, né? Eu iria colocar no break-even. Eu tô no lucro hoje. E ele ia me tirar lindamente, ó. Bucha, né? Nós estamos em 10 mil ticks. Para começo de tudo, né? Esse tipo de técnica é uma técnica que a gente utiliza ticks para fazer as entradas. A gente observa um tempo maior para identificar a direção primária desse mercado. A gente vai fazer as entradas nesses pontos, né? Se vocês têm alguma ideia do que eu estou falando, você pode acessar esse vídeo aí na página principal do meu canal, que vai ensinar o setup que eu utilizo, de graça, sem pegadinha. Eu utilizo os conceitos de choque e BOS junto dos conceitos dos setups de Joseph James, né, que são esses aqui, ó. Eu vou botar de novo aqui, ó. Ali, ó. 4 setups de Joseph James, ó. Crown Reversal, 2 tentativas falhadas, pullback, força e bull e bear trap. Se você não faz ideia do que eu estou falando, nunca operou na renda variável, nunca operou como pessoa física na B3, dá uma olhada na playlist que eu tenho ali chamada Como se tornar um trader, do 0 ao 100. Você vai aprender todo o mindset, a fazer sua constituição de trading, o gerenciamento de risco e o setup que eu utilizo. Dito isso, no tocante da questão desta, vamos por 60 minutos para a gente observar a direção primária desse cara, né? Tá dando a pedrada, hein? Mas foi lá buscar a minha entrada. Então, assim, meio que esse trade aí deu certo na parcial, mas voltou no break-even, né? Então, tá indeciso. Vamos dar uma olhada nos 60 minutos primeiro aqui, ó. Tava observando esse topo forte aqui. Eu vou tirar ele daqui que eu não tenho interesse dele. Ou deixo. Não vou deixar, mas vou deixar lá no meu layout de entrada, para não poluir isso aqui. Temos um movimento medido aqui anterior, que ele foi fechado, né? Infelizmente, tinha outro movimento medido. Agora temos um novo movimento medido. E assim, basicamente ele não teve nenhuma alteração desde ontem, cara. Tá vendo? Aqui ele quebrou a estrutura, mudou a característica do preço, veio para baixo, não quebrou a estrutura aqui embaixo. E tá querendo dar aquela violinada para cima. Infelizmente é assim que acontece, cara. Infelizmente. Ele pode até ter quebrado ali. Não. Não, não, não. Não. Temos aqui o suco de mini índice, que é muito bom da gente falar sobre ele, né? Então, nós temos uma certa divergência, tá vendo? A Vale está caindo, a Petro está subindo 4%, o Bradescão está no 0,7 negativo, né? O Bradescão é bom que venha com todo mundo. Se o Bradesco vier, o Itaú não precisa vir, mas o Bradesco vindo, a Petro vindo e Vale vindo, legal, né? E aí, obviamente, né? Os juros futuros deveriam estar o quê? Caindo, né? Para ele ter um movimento direcional. E ele não está, né? Ele está no 0 a 0 querendo subir. Aí fica esse movimento torto que o mini índice nos entrega, né? Mas sim, claro, dá uma olhada. Não chegou próximo da média de 21, média de 200 está aqui. Tem um gap lá embaixo para ser fechado. Esse outro gap aqui para ser fechado. Talvez ele busque esse cara aqui, não sei, mas todos eles vão ter que virar, né? Por enquanto a gente tem um sentido aí de compra ainda forte. Vou ver o diário aqui. Puta que eu pariu, que diário é esse, meu amigo? Porra!
Esse diário aqui convence a gente, né, cara? Puta que eu pariu, meu amigo. Rompeu o topo, né? Rompeu o topo prévio de ontem. Rompeu ou eu tô viajando? Acho que esse cara aqui tá meio... Não, não rompeu ainda. Não rompeu, não rompeu. Ele rompe aqui. Claro, aquele topo que eu marquei lá, ó, idiota. Tá, tá. Tá legal, hein? Tô gostando desse cara aqui. Tô gostando. Suporte bate fofo segurou. Ele pode estar rumo a esse topo aqui de 197 mil pontos. Meu Deus do céu. Uou! Então sim. Sim. Vamos voltar para os estudos aqui que a gente está vendo aqui o volume financeiro agindo. Ó. Vamos observar. Mas aqui teve a violinada. Então ele muda a característica do preço nesse ponto aqui. Ele quebra a estrutura. E olha o perigo de entrar contra o sentido primário desse cara. Tá vendo? Ele quebra a estrutura ali, muda a característica do preço ali. Tá dando uma nova entrada um pouquinho mais alta. Já passou ela estava aqui, ó. A mudança da característica do preço para ele dar-lhe outra violinada para baixo tá aqui. Isso aqui pode ser um... Assim, ó. Isso aqui nos leva a crer que isso aqui pode ser um range, tá? Vamos deletar esse cara daqui. Eu consigo enxergar um range talvez por aqui, ó. Aqui assim, ó. Um rangezinho diário, magnético. Ele anda para cima, ele tenta andar para baixo. Aumenta um pouquinho mais. Então é um range day, não um trend day. E a gente tem um alvo um pouquinho maior, que pode ser ultrapassar esse topo, chegar próximo desse topo prévio, quiçá fechar o movimento medido. Mas aqui nessa entrada ele já me tirou, né? Então eu teria que estar abrindo outra operação aqui, cada vez mais arriscado, porque fica mais alto, e o stop maior, né? Cada vez ele fica, né? O stop aqui estava legal, estava próximo desse fundo, já está mais alto, né? Pode virar esse troço ao contrário, vir aqui, te limpar, e depois seguir o movimento dele. Por quê? Porque não tem volume financeiro. Mas tá aí, ó. Alvos bem definidos aí, ó. Se quiser apostar para abrir uma operação aqui, ó. Rompimento de topo, um reteste. Nossa, entrou volume financeiro na história, hein? Uou! Entrou volume financeiro nessa história, meu amigo. Vamos observar esse cara aqui, hein? Agora é importante que esse volume financeiro, que tem volume financeiro, né? Tá vendo, né? Estão vendo aqui esse reloginho aqui, ó? Isso aqui indica volume financeiro, são os trades realizados, ó. Olha que pedrada de volume. Uou! Quase no primeiro alvo ali, hein? Sem passar quase calor, hein? Uou! Aí pode realizar parcial já, ó. Esse ponto aí já pode realizar parcial, tchau. Realizar parcial e colocar no break-even. Que beleza de movimento. Vamos ver se ele vai prosseguir. Ele tem que prosseguir, né? Continuar empurrando esse preço aí para cima. Com volume financeiro. Parece que deu uma mirrada no volume financeiro. Tá vendo lá? Ó? Os trades realizados, ó. Tem que dar-lhe acelerada. Tem que continuar o movimento. Isso quer dizer que o institucional tá boletando forte a parada. Vamos ver, vamos acompanhar. Aí a gente já realizou parcial, já está no 0 a 0 de novo. Vamos ver se ele vai violinar ou ele vai seguir o movimento. Se violinar está no break-even. Aqui tu coletou... Vamos ver... Vamos ver quantos pontos o cara coletou aqui nessa entrada. Arriscou aqui 400 pontos. E saiu aí com 350. É a vida. Parcial, já está no 0 a 0. Metade dos contratos já está no 0 a 0. Agora pode ir realizando 25 lá em cima e 25 lá em cima. Lá. Opa! Ganhando no topo. Uou! Olha só, rapaz. Que é isso, hein?
Meio-dia e 18, troço entregando um movimento lindo. Aqui é trailing já, né? Aqui é trailing. Já começa a botar o trailing aqui, ó. Puxa pra cá. Chegando aqui, amigo, chegando aqui, é trailing candle a candle. Por enquanto deixa ele aqui, 2 candles, ó. E aqui o teu stop. Curtinho, protegidinho. O volume financeiro, hein? Uou, uou, uou. Uou, uou, uou. Olha só, rapaz. 2 candles, hein? Fechou esse candle aí dessa maneira, a gente sobe esse stop ali lá pra cima, lá, ó. Aí, ó. 2 candles. Aqui. Chegou no topo prévio forte lá, 1 candle, hein? Chegou ainda. Chegou ainda. O financeiro deu uma capengada, hein? Uou! 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 Fechou. 1 candle. Já chegou no topo. E aí a gente sai aí, ó. Baita movimento, hein? Pode sair aqui, ó. Vamos ver quanto que deu. Tá dando esse topo, até esse topo aqui deu 400 pontos. Eu falei 350, né? 380, 350, 370. Depois dali ele vai até aqui com mais 682. Uou! Quase 1000 pontos nessa pedrada. Sabe quanto tempo tu ficou com o teu capital exposto nessa história aqui? Abertura aqui. Sete minutos. 7 minutos para coletar. Deu 600 pontos. 600 mais 300, 950 pontos. Hã? Hã? É isso, meu amigo. É isso. É isso. Esse é o jogo. Tá vendo? Ticção vida. Entrou volume financeiro. Mas assim, não é o normal de entrar volume financeiro a essa hora. Isso aqui foi uma manipulation, né? Vamos ver o Bradescão se ele nos ajudou. Ó, o Bradescão ajudou, olha lá. O Bradescão estava em 0,7 negativo, lembra? Foi para 0,35, ó. Ele que ajudou nessa pedrada. A Vale também, a Vale diminuiu um pouco. Só que esses candles aqui estão estranhos, tá vendo? Aqui que não são candles muito seguros para alta, ó. Mas tá querendo mostrar os dentes, ó. Baita movimento. Baita movimento. E ele segue, viu? Ele segue. Segue o movimento medido. Aí aqui a gente tem que ir ajustando ele, ó. Aqui, ó. Tem um último tempo validado. Tem outro. Aqui ele rompeu, ó. A gente já sabe que a mudança da característica do preço agora passa a ser aqui, porque esse cara aqui é o último pivô validado. Tá vendo que a gente saiu num ponto interessantíssimo, que agora ele pode voltar tudo, né? Vai fazer um movimento medido? Não sei, né? Não sei. Se quiser apostar, tu vai ter que estar com o teu stop aqui, ó, no break-even. Pra entender que ele tá vindo numa potência para fazer um movimento medido. Mas assim, do jeito que tá o mercado, essa saída aí foi interessantíssima, foi fundamental. Fundamental. Saída aqui, topo prévio do dia, e outra saída aqui, ó, nesse candle aqui. Deu 600 pontos e 370 pontos no outro, 970 pontos, 950 por aí. 7 minutos de operação. Volume financeiro entrando na jogada. Aqui também deu, mas entregou 400 pontos, eu acho, né? Pegou 400 pontos e voltou na cara, né? Faz a entrada aqui. Entregou aí 400 pontos, 370. E aí se botou no break-even aqui, tomou ele stop. Aí ele faz um novo movimento. Isso aqui a gente pode enxergar também movimentos de Joseph James aqui nesse ponto aqui, ó. Faz o teste, vai lá em cima, ó, a trap.
Vários candles, ó, a entrada. Isso aqui chama o quê? Bear Trap. Clássica de Joseph James. Aí aqui a gente tem a confluência choque BOS. Olha que interessante. Olha como ele entrega um movimento direcional. Aqui o volume financeiro entrou na jogada. Poderia ir lento, o Bradescão ajudou, Vale ajudou. Mas é isso aí. A gente opera em ticks porque ticks refletem volume financeiro e padrões que se repetem o tempo inteiro. Você viu que ele repetiu aqui, mas aqui não teve a confluência de Joseph James, né? E daria para pegar esse movimento aqui tranquilo. Ele entregou, volta no break-even, faz uma nova entrada. Aquilo ali é uma bear trap. E aí ele toca ali reto. Agora o objetivo final, se tivesse deixado um runner, seria o movimento medido. O movimento medido nada mais é do que a terceira perna proporcional ao movimento. Deixa eu afastar para mostrar para vocês aqui. Esse movimento aqui, ó. A gente espera ele fazer o pullback. Ele para no pullback e a gente bota essa perna aqui, ó. Ele faz exatamente ela. Pegaram a visão? Interessante, né? Muito interessante. Movimento direcional mesmo, né? Deixa eu até ver se eu tô certo, porque agora eu tô em dúvida com aquela perna. Ele ficou meio estranha, né? Muito mais comprida que a outra. Tô viajando, feio. Pega ela daqui até aqui. Daqui. Onde que parou o back? Aqui. Não, tô errado. Completamente errado. Mas eu tinha feito. Errei tanto assim. Aqui. Ali. Aqui. Eu acho que eu errei naquele movimento medido, hein? E errei pra caralho. Aqui o movimento medido. Não sei que perna que eu fiz ali, mas tudo bem. Agora eu fiz certo. Então. E aí essa é a ideia. E a gente observa se ele vai chegar lá, ó lá. Próximo do objetivo dele. Ó, então fizemos uma saída muito boa ali naquele ponto, hein? Se nós deixar para trás, ele realmente fechar o movimento medido, a gente deixa para trás aí 370 pontos. É bom, é bom, mas 370 para 950, é isso. E o dólar? Vamos dar uma olhada no dólar. Deixa esse mercado andar aqui para a gente ver o que vai acontecer. Bom, aqui o grande problema é que ele mudou a característica do preço. Então, se ele quebra essa estrutura nesse ponto aqui, cara, a gente pode tentar um ataque de novo próximo até a VWAP. Essa aqui, ó. Esse aqui também eu ia fazer. Só que assim, a gente está contra o sentido primário desse mercado, né? E aí é muito mais sofrida essa operação. Muito melhor tu ir no sentido do mercado do que contra ele, né? Vou dar uma olhada nos 60 minutos aqui para ver como é que tá o dólar. Ó o Bradescão, hein? Ó a Vale, hein? Os caras estão ajudando, né? Então, olha lá. Tá indo retestar fundo. Esse aqui é os 60 minutos, tá indo retestar fundo, tá vendo? Ele nem chegou próximo de ir no range. Tem 2 ranges aqui nessa história. E aí, ele mudou a característica do preço, ó. Se ele quebrar essa estrutura nesse ponto aqui, ele vai abrir um pouco mais. Só que daí, assim, olha o risco que tem essa operação, né, cara? Olha o risco. Tu tá vendendo aqui. Esse aqui é o fundo prévio. Tem risco aqui, né, cara? Muito risco. Muito risco. Então, venda ainda, claro, venda, mas tem risco. O dólar tem risco. Lembra daquilo que a gente tinha conversado ontem? Do reloginho? O troço é indeciso, né? Olha lá, o reloginho. O reloginho dá 1,25. Pode ir para cima, como pode ir para baixo. Ele tá indo para baixo. Vai testar fundo. Difícil. O dólar tá difícil.
Não tá para amadores, não. Aí, ó, canal de baixa, gap lá em cima, não buscou gap, né? Só tá perdendo fundo. Perdendo fundo, perdendo fundo. Esse cara pode chegar, mano, aqui assim, ó, 4,95. Interessantíssimo. Vamos lá para os 2.000 ticks, que é onde a gente busca as entradas. É o que ele vai tá fazendo aqui, né? Nem mapeei ele aqui, ó. Aí tá lá, ó. Mudou a característica do preço, quebrou a estrutura aqui, quebrou a estrutura aqui. Eu nem vou colocar mudança da característica do preço, porque eu sei que ele está tendo um movimento direcional nesse ponto aqui. Ó. Vou botar onde efetivamente eu vejo que ele virou. Aqui, na real, aqui ele já deu uma violinada. E aí, quando ele dá a violinada, a gente deixa a mudança da característica do preço ali, ó. Violinou. Aí foi lá embaixo. Assim que ele quebra essa estrutura aqui, a mudança da característica do preço passa aqui pro alto. Aí ele muda a característica do preço e quebra a estrutura nesse ponto aqui. Onde é que está o último pivô validado, né? E o que ele faz na sequência? Violination, para tu ver como é um mercado sagaz. Aí ele quebra a estrutura aqui. Entrega o jogo. Quebra a estrutura aqui, entrega o jogo. Onde é que está o último pivô validado desse movimento aqui, quando ele quebra essa estrutura aqui? Aqui. Tá vendo? E já está fazendo o balaio de gato dele de novo. Ou seja, ele vai voltar para esse cara aqui. Então é bem provável, bom, ainda não dá para ver. Então é bem provável que nesse ponto aqui, ó, rende. E é um rende grande, não é um rende pequeno, não. É difícil de operar, né? Vai vender fundo? Não dá, né? Quer vender, tu tem que vender aqui. Quer comprar, tu tem que comprar aqui. No rende, não. A gente não opera no rende, não opera no meio do rende. A gente opera entrando nele ou, né? Saiu, né? Entrando dele na venda ou entrando dele na compra. Mas aqui tá dando uma entrada. Agora tá dando. Isso aqui é o que eu preciso. Eu preciso de um ataque vendedor para dizer que vendedores chegaram na briga. E aí tem um ponto onde ele pode quebrar a estrutura. Então, ele muda a característica do preço, ele quebra a estrutura, violina, muda a característica do preço, marca um ponto onde ele vai quebrar a estrutura para vir para o alto. Pegaram? E é isso. Esse é o jogo. Se vai acontecer, a tendência é que ele venha para baixo, né? Mas aí tu vai vender aí? Não. Tem que vender aqui, ó. É aqui que tu tem que vender. É aqui que tu tem que vender. Aqui tu tem que comprar. Vai tentar um ataque de topo, chegar próximo da VWAP. Faz toda a VWAP. Mas da tarde ele é atraído para a VWAP, na maioria das vezes. Não é uma regra fixa. Vamos ver o que o índice fez. Nada. Travou-se? Não. Tá parado ali, ó. Quebrou a estrutura, quebrando a estrutura. O que acontece no próximo ponto? Onde é que tá o último pivô validado dessa quebra de estrutura? Deixa eu dar zoom para mostrar. Ó. Quebra a estrutura aqui, exatamente no topo prévio forte de ontem. Muda a característica do preço aqui. Quebra a estrutura para dizer que efetivamente é um vendedor de novo. Onde é que está o último pivô validado dessa pedrada? Esse cara aqui, ó. Vai lá violinar, ó. Olha lá. Uou! 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 Tá indo no movimento medido lá que nós marcamos, ó. Que é isso, chucrute? Tá aí, ó. Bateu. Bateu. Pedrada, meu amigo. Pedrada, meu amigo. Pedrada. Caramba, olha isso. Uou! Aí tu deixou no break-even e fez essa entrada linda aqui, ó. 1.000 pontos nesse aqui. Pra fechar o gap. Pra fechar o movimento medido. Nossa, agora que a gente tem que ficar atento, ó. Agora ele fechou o movimento medido.
se eu tô certo dessa marcação aqui, que agora eu tô até em dúvida, mas eu acho que eu tô certo. Deixa eu ver. Não, eu tô certo. É isso mesmo. Essa arrancada aqui. Copia pra cá, pra essa pedrada aqui até a hora do pullback. Setinha neles. Marca aqui, copia ela. Pega esse fundo aqui. Joga pra cá. É isso aí. Aí, ó, fechou o movimento medido. É isso aí. Boa, hein? Essa aí foi boa, rapaz. Essa aí foi boa. Cara, eu vou ter que fazer um printzinho aqui. Lá pro grupo. Vale a pena. Deixa eu só deletar esse cara aqui. Deletar esse cara aqui. Aí vamos fazer o printzinho. Vamos ter que fazer, né? Vamos ter que se obrigar, mas é isso, cara. Isso aí cumpriu com o objetivo dele. Agora provavelmente ele vai ficar muito louco aí, não vai dar prosseguimento a isso. Cumpriu com o objetivo. A gente cumpriu com o nosso aqui, observando isso ao vivo. Foi interessantíssimo. E é isso. Se você gostou desse conteúdo aqui, por favor, deixe seu like. Vem comigo nessa incrível aventura, vale muito a pena, cara. Vale muito a pena. Eu demorei para entender esses conceitos aqui, mas depois que eu entendi, as coisas estão ficando bem claras. Eu não tomei stop ainda em abril, mano. Não tomei stop em abril. 44% de lucro líquido sobre a minha garantia. Hoje eu fiz 6%. E olha, eu não peguei nada do movimento. Nada. O movimento que eu peguei 6%. Estou operando com mais contratos. Eu peguei 6%. Deixa eu mostrar para vocês a minha entrada aqui. Primeiro eu tentei vender aqui, ó. E aí, infelizmente, não deu certo. Saí com metade aqui. E... Por que a VWAP não está aparecendo aqui? Eu quero mostrar com a VWAP. Agora sim. Tentei vender aqui para ir até a VWAP, ele não foi, fechei, esperei um movimento, quebrou a estrutura, tá vendo aqui, ó? Quebra a estrutura. É o último pivô validado, esse cara aqui. Tomei a posição exatamente aqui, um pouquinho antes. Peguei só isso aqui, cara. Só isso aqui, ó. Fechei aqui, depois fechei aqui, podia ter colocado no break-even. Ele não ia me pegar, ia me entregar vários pontos, mas tudo bem. O importante é botar no bolso. Valeu. Obrigado a todos. Volto na noite para fazer as projeções para amanhã, né? Vamos ver onde é que ele anda aí. Olha lá, ó. Chegou no movimento medido. Cumprimos com um objetivo. Lembra aquele outro lá? Vamos ver. Ali, ó. Bom, a gente tinha feito um movimento até o topo forte, né? Prévio de ontem. Ele seguiu, ó. Violinou. Baita de uma violinada. Olha que delícia. Baita de uma violinada. A estrutura aqui no alto. A mudança da característica do preço lá embaixo agora. Que pedrada, meu amigo.
E aí, se ele quiser dar prosseguimento a esse movimento, eu acho pouco provável, vai ter que romper aquele topo. Mas a gente quer pegar sempre esse ponto aqui. Aqui daria mais, né? A entrada foi aqui. Aqui a gente tomou break-even, pegou 370 pontos break-even, entra de novo. A gente entra aqui nesse rompimento, passa um calorzinho aí de 150 pontos. E aí, quando ele fecha o movimento medido, ele entrega 995 pontos em... Ele chegou, né? 20 minutos de operação. Excelente, né? Excelente. Nossa, cada vez eu fico mais surpreendido com isso aqui. Valeu. Voltemos na noite. Muito obrigado.